Bom dia, turma do quinto ano. Tudo bom com vocês? Estamos passando por um período, um momento muito delicado, onde requer a proteção de cada um de vocês, cada um de nós. E por esses dias iremos estar ministrando aulas dessa maneira, né? Uma sala virtual, né? Não é mais a sala que estávamos acostumados, mas é apenas por um período, apenas por um momento. Logo, logo eu e a tia Francisca estaremos juntas ministrando aulas para vocês. Quero dizer que eu estou com muitas saudades, tá bom? Quero dizer que quero logo, logo que a gente esteja na nossa sala, nas nossas aulas. Mas, enquanto isso, eu e a tia Francisca, a gente tem se dedicado para preparar o melhor, tá bom? Para oferecer uma aula para vocês, que vocês venham compreender. E eu espero que já esteja tudo preparado aí em cima da mesa de vocês, tá bom? O celular, o notebook, acompanhando a nossa aula de hoje, tá bom? Então, nesta manhã, vou estar com vocês e a disciplina que vamos estar aprendendo, estará sendo ministrada hoje, agora, vai ser a disciplina de português, tá bom? Esse conteúdo, nessa manhã, vai ser uma retomada. A gente vai estar retomando esse conteúdo e reaprendendo mais e mais, certo? Então, vamos acompanhar a nossa aula de hoje, dessa manhã. Esteja tudo preparado, tudo organizado, bem calmos, prestando bastante atenção, que quando terminar essa videoaula, eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês façam a interação dentro do grupo, tá bom? Da mesma forma na nossa sala de aula, quando fazer perguntas para vocês, só que agora vai ser por meio virtual, tá bom? Online aí, pelo nosso grupo do WhatsApp. Então, vamos lá para o título da nossa aula. Olha só, sílaba tônica. Então, esse será o nosso conteúdo de hoje que estaremos ministrando, estaremos aprendendo. Para iniciarmos o conteúdo da nossa aula desta manhã, eu trouxe aqui um pequeno texto e eu quero que vocês façam a leitura junto comigo, tá bom? A leitura vai ser compartilhada com todos. Cada um, vamos acompanhar. Então, tem como título Um Balão no Espaço. Em 1960, a NASA enviou um balão para o espaço, um satélite chamado Echo 1. Era um balão plástico brilhante que media 30 metros de diâmetro. Os sinais de rádio que eram lançados no Echo 1 eram rebatidos com a luz e refletida no espelho. Echo 1 conseguiu provar que os satélites podiam ser usados para comunicação via rádio. Então, é um pequeno texto informativo, tá bom, sobre esse satélite. E dentro desse texto, eu quero destacar algumas palavras para estar dando introdução ao nosso conteúdo. A primeira dela é a palavra provar. Veja que está em destaque a última sílaba, não é isso? Provar. E quando pronunciamos essa palavra? Provar. Veja que a última sílaba, ela é dita com uma entonação mais forte. Provar. Temos aqui a segunda palavra. Espelho. Espelho. Então, na palavra espelho, eu tenho aqui essa sílaba do meio, não é isso? Que está pronunciada com mais intensidade. E agora eu tenho uma palavra satélite. Veja que satélite, ele está acentuada. Então, essa sílaba, ela vai ser pronunciada com mais intensidade. Então, veja que na palavra provar, o var, ele tem um som mais forte. Na palavra espelho,
PE tem um som mais forte. Na palavra satélite, tem o T, tem o som mais forte. Então, sílaba tônica é o que nós iremos estar estudando nessa manhã. Mas, tia Aline, qual é o conceito de sílaba tônica? O que é sílaba tônica? É a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra. Vocês ouviram que quando eu estava pronunciando a palavra, havia uma sílaba que tinha uma entonação mais forte. Então, eu digo que aquela é uma sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Então, é a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra. Pode ocupar 3 posições na palavra. De acordo com a sua posição, as palavras com mais de uma sílaba se classificam em. Então, dependendo da posição que aquela sílaba que tem o som mais forte vai estar posicionado, ela vai ter uma classificação mediante a sua posição. Então, essas palavras, elas podem ser classificadas em, a sílaba tônica, ela pode ser classificada em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, a sílaba tônica, né, ela pode ser, as palavras com mais de uma sílaba se classificam em, né, de acordo com a sua posição, de 3 maneiras: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, a sílaba tônica, o que é? É a sílaba pronunciada onde eu escuto ela com um som mais forte. Agora, iremos para os exemplos. Eu quero que você preste bastante atenção nos exemplos. Venha fazer a leitura junto comigo da palavra, para estarmos compreendendo melhor juntos esse conteúdo. Então, aqui, no caso das oxítonas, eu tenho a palavra provar, e aí, no caso, eu tenho de vermelho a última sílaba, olha só, e eu preciso fazer a separação silábica para eu saber qual é a posição dessa sílaba mais forte. Então, eu percebo que a posição é a última sílaba, certo? Eu percebo que a posição é a última sílaba, provar. Então, eu a classifico como oxítona. Então, oxítonas é quando a sílaba tônica, aquela sílaba mais forte daquela palavra, ela está posicionada na última sílaba. Então, quando eu faço a separação silábica, percebo que está na última sílaba, aquele som mais forte. Então, eu a classifico como oxítona. Aí eu tenho a palavra arroz. Fazendo a separação silábica de arroz, vamos falar arroz. Então, na palavra arroz, eu tenho como sílaba tônica o som mais forte, a sílaba com entonação mais forte, a posição, qual é a posição? É a última sílaba. Então, toda vez que a sílaba tônica ela for a última sílaba, ela será o quê? Uma oxítona. A palavra troféu. Veja que o acento agudo ele já vai me dar uma dica de que aquela palavra, aquela sílaba, ela vai soar de maneira mais forte. Então, troféu. Então, fazendo a separação silábica, o fel, ele tem o som mais forte. Então, troféu. Qual é a posição? A última sílaba. Então, eu preciso associar o som mais forte e a posição dessa sílaba. A posição dela é que vai me indicar qual é a classificação correta. Então,
A última sílaba é oxítona. Eu declaro que ela é classificada como oxítona. A palavra ninguém. Ninguém. Separando. Ninguém. Então, na palavra ninguém, o guem tem um som mais forte. Qual é a sua posição? Muito bem. A última sílaba. Se é a última sílaba, qual é a classificação? Turma? Oxítona. Muito bem. E agora vamos para as paroxítonas. Então, eu tenho a palavra espelho. Espelho. Então, eu coloquei de vermelho aquela sílaba que está mais forte. Espelho. Espelho. Qual é a posição dessa sílaba mais forte? Veja que nós temos a última e a penúltima. Então, a penúltima é a sílaba mais forte. Então, a posição dessa sílaba tônica, sendo como a penúltima sílaba, quando eu faço separação silábica da palavra, então eu a classifico como paroxítona. Então, nós temos aí as paroxítonas. Então, iremos agora para os exemplos. A palavra menino. Menino. Qual é a sílaba, turma? Muito bem. Ni. Então, ni é pronunciado de uma maneira mais forte. Menino. Qual é a posição? Então, nós temos a última sílaba, temos a penúltima. Então, ni é a penúltima sílaba, não é isso? Então, olha só, aqui nós temos a última e a penúltima. Então, toda vez que a sílaba tônica for a penúltima, vamos lá, última, penúltima. E toda vez que for a penúltima, eu tenho o quê? A classificação paroxítona. Então, posição, penúltima sílaba. Outro exemplo, felicidade. Felicidade. Então, na palavra felicidade, eu tenho como sílaba tônica o da. Quando eu faço separação silábica, então eu tenho a última. E qual é a posição? Turma da sílaba tônica, é a penúltima sílaba. Então, da. Posição, penúltima sílaba. Então, felicidade, quando eu classifico enquanto sílaba tônica, é paroxítona. A palavra vírus. Eita, que essa palavra, ela tem rodado o mundo inteiro, não é isso? Né? Temos que nos proteger contra o vírus, né? Então, a palavra vírus. Quando eu faço a separação silábica, eu percebo que a sílaba com mais intensidade, quando eu escuto ela com um som mais forte, qual é a posição? Penúltima sílaba. Tudo bem, turma? Então, vamos agora para o último exemplo das paroxítonas. A palavra perdidos. Vamos pronunciar juntos a palavra perdidos. Perdidos. Então, qual é a sílaba tônica? O di, né? Perdidos. Então, se a sílaba tônica está na posição da penúltima sílaba, então, qual é a classificação? Paroxítona. Então, eu trouxe como exemplo espelho, menino, felicidade, vírus, pedidos. O que essas palavras elas possuem em comum? Elas possuem em comum que a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Falamos que é a sílaba tônica daquela palavra, é a sílaba mais forte. Então, se a penúltima sílaba tem como classificação paroxítona. Agora nós iremos para as proparoxítonas.
Então, eu trouxe como exemplo aí, que a gente já mencionou, a palavra satélite. Quando eu pronuncio a palavra satélite, eu percebo que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, a posição dela é a antepenúltima, né? Então, eu tenho aqui a última, penúltima, antepenúltima. Então, toda vez que a sílaba tônica for a antepenúltima, vamos novamente, última. Última é o quê? Se for a sílaba tônica, a última sílaba, é uma oxítona. Se for a penúltima sílaba, é uma paroxítona. Agora, quando é a antepenúltima, é o quê? Uma proparoxítona. Então, a palavra satélite. Trouxe como outro exemplo a palavra lâmpada. A palavra lâmpada, qual é a sílaba tônica? Aquela que está acentuada. Lâmpada. Então, eu tenho a última, penúltima, então eu tenho uma antepenúltima, a posição antepenúltima sílaba. Então, é o quê? É uma proparoxítona. Dúvida? Eita, depois dessa aula, se alguém tiver dúvida, eu quero todo mundo perguntando e interagindo no nosso grupo. Então, a palavra dúvida, qual é a classificação da palavra dúvida dentro aqui do nosso conteúdo? Ela é uma paroxítona, mas por que ela é uma paroxítona? Porque, olha só, a posição da palavra mais forte é a antepenúltima. Então, dúvida. A palavra matemática, a disciplina que a tia Francisca ministra, matemática. Então, nós temos aqui a última, penúltima e antepenúltima. Então, a posição antepenúltima é uma proparoxítona. Vamos agora para o último exemplo. Ângulo. Ângulo. Então, an é a sílaba mais forte. Qual é a posição dela? É a antepenúltima. Então, se a posição é antepenúltima, é uma proparoxítona, tá bom? Toda proparoxítona, ela é acentuada, é uma regra, tá bom? Dá uma regra gramatical. Então, toda palavra proparoxítona, ela vai receber o acento, tá bom? Ela é acentuada. Toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. Então, turma, nós relembramos um pouco sobre sílaba tônica. Então, eu espero que vocês tenham relembrado, tenham entendido e compreendido de uma maneira bem eficaz, tá bom? Então, vamos agora recapitular. O que nós estudamos hoje? Sílaba tônica. Então, o que é uma sílaba tônica? É aquela sílaba onde eu escuto ela com mais intensidade, né? Quando eu pronuncio a palavra, eu percebo que aquela sílaba, ela é mais forte. E dentro do conteúdo da sílaba tônica, possui as classificações. Quais são as 3 classificações? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. E para eu saber essa classificação, eu preciso saber da posição dessa sílaba mais forte dentro da palavra. Então, eu vou fazer a separação silábica e a posição onde é a sílaba tônica há uma determinada classificação. Então, vamos lá comigo. Quando é a última sílaba mais forte, eu tenho o quê? Oxítona. Quando é a penúltima sílaba com o som mais forte, eu tenho o quê? Uma paroxítona. Quando é a antepenúltima com o som mais forte, é o quê? Uma proparoxítona. E hoje aprendemos que todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, o que nós iremos fazer nesse momento? Depois que vocês terminarem o vídeo, eu vou estar fazendo algumas perguntas, pedindo para vocês falarem alguns exemplos de palavras dentro do nosso conteúdo que nós estamos estudando, para vocês interagirem, porque é uma sala de aula, só que é uma sala
virtual. Logo depois, irei estar colocando a atividade, aonde vocês irão estar fazendo essa atividade. Estarei colocando essa atividade no formato do Word, PDF, irei estar tirando print para que todos venham ter acesso a essa atividade. Tia, eu tenho um impressor em casa, eu quero imprimir a atividade. Você pode ficar à vontade. Mas eu não tenho, então não se preocupe, você vai copiar no seu caderno, tá bom? É a atividade de hoje. Eu quero que vocês façam com a letra bem bonita. Olha, capricha nessa caligrafia. Vai ter outras aulas que eu vou estar utilizando a caligrafia que vocês levaram para casa. E assim nós iremos estar tendo nossas aulas. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um grande abraço para todos. Tchau!